Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem? Mais um dia adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina. Você já agradeceu a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Já se revestiu da armadura e do poder de Deus? Se você não fez, faça isso nesse dia. Se revista de poder e de glória. Se encha daquele que te chamou antes da fundação do mundo. Se encha do Senhor, porque Ele se alegra. Ele se alegra porque Ele é o nosso Deus e Pai. Queridos, alguns momentinhos eu já começo a ministração, já começo a ministrar a palavra, que é viva e gera vida. Só estou configurando aqui o computador para a transmissão, que nós possamos em unidade ouvir a palavra daquele que vive e reina, daquele que nos chamou antes da fundação do mundo. Eu gostaria, queridos, que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho das notificações, que você compartilhasse o nosso canal para mais pessoas, para que elas venham conhecer o Senhor, adorar o Senhor junto conosco. Nessa tarde, onde nós vamos ministrar a bênção, a palavra que é viva, gera vida e transforma a vida. Nessa tarde, eu quero falar sobre a certeza da nossa eleição e da nossa vocação. A certeza do nosso chamado, daquele que nos chamou para sermos instrumentos poderosos da parte do Senhor. Queridos, nesse dia, além de ministrar a palavra, eu quero no final estar orando e declarando sobre a tua vida. Nesse dia, eu quero que você se renda, que você dê oportunidade para o Senhor falar ao seu coração. Eu gostaria que você, nesse dia, se rendesse a Ele. E neste momento, eu quero orar para nós começarmos e o Senhor ter total e plena liberdade no que será falado, ministrado e compartilhado nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como filhos amados, como família do Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade em falar, em ministrar, em, Senhor, e tratar o nosso interior. Senhor, que nessa tarde nós tenhamos a convicção de que o Senhor é nosso Deus e nosso Pai. Que o Senhor transformou e quer levar-nos a um novo nível de adoração, exaltação da Tua palavra, que é viva, gera vida e transforma a vida. Senhor, que a Tua palavra, que é maravilhosa e abundante, venha sobre nós, através de nós e apesar de nós. Nós consagramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente a Ti e Te pedimos, renova, Senhor, a Tua armadura, faz em nós o Teu sobrenatural, derrama em nós o Teu agir, o Teu querer e o Teu falar, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela perpetua eternamente. Amados, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9, que diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que é no mundo, causada pela cobiça. 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. 6. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. No lugar de amor, coloque Deus. Coloque a fraternidade a Deus. Porque se essas qualidades existirem e estiverem
crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Que vocês não sejam, e sejam inoperantes e improdutivos. 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Amados, Deus é seu Pai. Você é filho e herdeiro do Senhor. Você é herdeiro não porque se comporta bem, mas porque você é filho. Muitos não conseguem ter esperança por causa do medo da condenação e da ira de Deus. A verdade é que sobre nós não há nenhuma condenação, e o Senhor jurou que não mais se iraria contra nós quando temos nossa vida alinhada à sua vontade. Queridos, o final que eu falei agora, a sua vida alinhada à vontade do Pai, a sua vida alinhada àquele que nos chamou para que venhamos ser filhos amados do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, e que nós venhamos ter o sobrenatural do Senhor, e que o sobrenatural do Senhor venha transformar a nossa vida, transformar o nosso ser. Nós precisamos viver o sobrenatural dele, e o sobrenatural dele veio sobre nós poderosamente, e que poderosamente venhamos desfrutar dele, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso grande Pai, que nos ama e nos guarda. E Ele que chamou você e eu para vivermos o sobrenatural, precisamos entender isso. Nós temos um Pai que nos ama e nos guarda poderosamente em Cristo Jesus. E Cristo Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos viver o sobrenatural do Senhor. Abra a palavra do Senhor comigo, lá em João, capítulo 1, do verso 11 ao verso 13. Olha que poderoso que diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de homem nenhum, mas nasceram de Deus. Você, querido, e eu, nós somos filhos amados, separados para fazer a obra daquele que vive e reina, daquele que nos chamou antes da fundação do mundo, daquele que nos transformou e nos transportou para uma nova vida em Cristo Jesus. Jeremias, capítulo 32, no verso 40, diz assim: farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Olha a palavra que Deus está dizendo para você aqui. Ele fará com você uma aliança permanente, e Ele te dará o caminho para que você o tema e jamais se desvie dele. Por isso que nós temos que estar alinhado à palavra, que é viva e gera vida. A palavra que é viva e transforma a nossa vida. A palavra que é viva e muda o nosso entendimento, muda o nosso falar, muda o nosso agir, muda o nosso viver, muda o nosso decifrar e muda o nosso dedicar a Cristo Jesus, que é nosso Deus e Pai, e maravilhoso em nós, através de nós e apesar de nós. Isaías, capítulo 55, no verso 3 diz assim: escutai-me e vinde a mim, ouve-me, e a vez de viver, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos a graça prometida, as graças prometidas a Davi. Queridos, vinde a mim, ouve, e a vez de viver. Ouve o quê? Ouve a palavra
que é viva e gera vida. Queridos, eu quero lembrar você novamente do título, a certeza da nossa eleição e vocação. Abra a palavra do Senhor comigo agora, lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, no verso 15. Olha o que a palavra está dizendo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança, a aliança da morte. Queridos, a aliança da lei. Antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vive sobre a aliança da lei. Uma aliança que homem nenhum, a não ser Cristo, conseguiu cumprir. Não esqueça, você é eleito, separado do Senhor. E hoje, neste dia, eu irei te mostrar e você colocará em seu coração que você é separado para algo sobrenatural, algo da parte do Senhor para a sua vida, para a sua história e para o seu ser. Queridos, eu quero hoje me aprofundar em algo que é seu e muitas vezes você não vê e não vive. 2 Pedro, capítulo 1, que nós lemos do verso 3 ao verso 9, que foi muito produtivo. Queridos, leia, releia, volte a ler. Eu vou ler de novo. Vamos ler de novo juntos? Senhor, o tempo é do Senhor. Amados, você não tem ideia da alegria que eu tenho de falar da palavra daquele que vive e reina. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo. Ontem eu falei sobre a corrupção, eu falei sobre Provérbios 17, que fala sobre, se você não está em Cristo, não há quem não seja corrompido, causada pela cobiça. 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo no nosso coração, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aleluia! Queridos, como nós somos privilegiados e precisamos entender, pois nossa vida gira em torno de uma promessa confirmada há mais de 2000 anos e não entendemos e desfrutamos dela. Olha o que eu vou dizer para você, essa promessa ela foi te dada há mais de 2000 anos e nós não entendemos e não desfrutamos dela. Olha o que Isaías nos diz, Isaías capítulo 40, no verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando temos e vivemos com essa certeza, algo grande acontece, vivemos e vemos além do natural. Nos antecipamos às coisas do mundo, como num jogo de xadrez, sempre algumas jogadas à frente desse mundo caído. Nós sempre estaremos jogadas e jogadas à frente desse mundo caído. Queridos, eu quero ser bem profundo em nosso versículo, tema da palavra, que é 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9, e nos levar a algo sobrenatural hoje. Alguns pontos que vamos ver, crer, entender e tomar posse nesse dia. Primeiro, o poder do Senhor te dá
tudo. Vou repetir: o poder do Senhor, Ele te dá tudo. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3 diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amados, lendo este versículo, vemos que o Senhor nos deu tudo o que precisamos tomar posse e usufruir, declarar e receber. Através do Espírito Santo que hoje habita em nós, temos que nos alinhar às vantagens que o Senhor nos dá através da palavra. Veja o que a palavra diz em Romanos, capítulo 1, no verso 20. Romanos, capítulo 1, no verso 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Queridos, Deus ele é maravilhoso e não terá desculpa diante dele de não termos usufruído e vivido o teu sobrenatural. Não haverá desculpa diante dele de termos deixado de viver o sobrenatural, porque o Senhor, ele nos separou para algo sobrenatural. Deus, ele é maravilhoso e não há desculpa para não ver o poder de Deus sendo anunciado, desfrutado por geração pós geração. Em Gênesis, capítulo 2, no verso 9, diz assim: então o Senhor Deus, ele fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, ele se volta para o que faria mal. Muitas e muitas vezes deixamos de desfrutar das coisas boas do Senhor para acabar indo fazer algo que nos faz mal, como Adão e Eva fizeram. Isso, queridos, é uma coisa que está no homem. Nós temos a inclinação para o mal, a inclinação para as coisas destrutivas, a inclinação para coisas que não agregam, não trazem vida e não trazem liberdade. Queridos, eu quero dizer algo para você. Já no Salmo 36:9 diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Eu vou repetir para você o Salmo 36:9. Pois em ti está a fonte da vida. Em quem está a fonte da vida? No nosso Deus, no nosso Pai e no nosso guardião. Graças à tua luz vemos a luz. Vemos, queridos, a diferença da visão de Davi, onde ele começa falando da maldade do ímpio e agradece pelo fato de poder ter comunhão com o Senhor e ver conforme o Senhor quer que ele veja a graça e o amor do Senhor para com ele. Enquanto muitos pensam como tomar o poder de Davi, ele se preocupa em desfrutar de tudo o que o Senhor derramou sobre ele e sobre o seu reinado. Visão diferente da de Adão e Eva, que tinham tudo e achavam que faltava mais. Adão e Eva tinham tudo e achavam que sempre faltava algo a mais. Olhem o amor do Senhor para com você ou por você. Abra a palavra do Senhor comigo. Amados, eu sempre vou trazer a Bíblia como exemplo para você. Raramente eu vou falar de algo que aconteceu na minha vida. Quando for necessário testemunhar ou falar de algo que aconteceu na minha vida, pode ter certeza que eu vou falar para você. Mas o meu foco é nós nos aprofundarmos na palavra que é viva, gera vida e transforma a vida. Romanos capítulo 5, no verso 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Glória a Deus.
Dê um glória a Deus aí na sua casa. Você se reconciliou com o Senhor quando você aceitou viver uma vida através de Cristo Jesus. Se você não fez, faça isso. Faça uma oração de entrega. Se você conhece algum cristão, se você ainda não é cristão, procure esse cristão para ele fazer a oração com você, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, glória a Deus por isso. Olhe profundamente como somos eleitos, como a palavra do Senhor nos dá a confirmação do amor e da eleição. Quando Jesus morreu por nós, eu quero, pense um pouquinho, por que Jesus morreu por mim e por você? Para que eu e você tenhamos intimidade com o Pai, venhamos ter uma vida com o Pai, venhamos ter intimidade com o Pai. E Ele levou que a gente tenha uma comunhão total e plena com o Senhor. Lembrando, falei o primeiro ponto para você: o poder do Senhor nos dá tudo. Segundo, herança das promessas garantidas. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 4. Dessa maneira, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por ela você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Você está afastado da mentira, do engano do mundo. Você está separado para o Senhor, para ter uma vida, uma intimidade para com Ele. Amado, quando nós lemos o verso 4, que herdamos coisas grandes do Senhor, que não podemos compreender, mas precisamos deixar o Senhor agir e nos transformar para cada dia mais estarmos mais próximos da expressão de Cristo, precisamos ter essa noção. E eu quero falar com você pelo menos 5 promessas do Senhor, para mim e para você. Primeira, salvação. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 2, uma vida plena. João 10:10. Muitos conhecem: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Terceira promessa, o Espírito Santo de Deus, intimidade com Ele. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Ele está dizendo a certas pessoas? Não, Ele está dizendo a todo aquele que pedir. 4, Ele vai te dar paz. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quinto e último, provisão diária. Mateus capítulo 6, do verso 31 ao 33 diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois, o 32, pois os pagãos, os ímpios, é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. 33, busquem, pois, olha a chave espiritual, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Dê mais um glória a Deus, dê mais um aleluia, glorifique o nome daquele que vive e reina. Queridos, em 2 Coríntios capítulo 7, do verso 1 ao verso 3 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2, concedam-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. 3,
Não digo isso para condená-los, já lhe disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Como Deus é lindo, amado. Como já foi dito diversas e diversas vezes, temos que compartilhar e cuidar um dos outros. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, se alegre e compartilhe de sua alegria e profundidade em Cristo Jesus. Mas eu quero ser ainda mais profundo com você. Abra a palavra do Senhor comigo, lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 10 ao verso 13, que diz assim, olha que poderoso. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deus, ele disciplina aqueles que ele quer que tenham santidade. 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados ou tratados ou disciplinados ou moldados. 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes ele seja plenamente curado. Somos eleitos e precisamos ser disciplinados na palavra, para pararmos de marcar e a cada dia pararmos de mancar e a cada dia mais andar sobre a promessa. Você crê? Se você crê, dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus na sua casa. Se você crê que vai parar de mancar, se aprofundar na palavra e ser liberto das fraquezas do mundo. Em Cristo, você e eu somos livres para desfrutar das promessas e, desfrutando da promessa, ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Olha que lindo o que diz em Gálatas capítulo 5. Vamos ler o verso 1 e o verso 6. Olha que poderoso. O verso 1 primeiro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não deixe de se submeter novamente a um jugo de escravidão. Entenda, queridos, de uma vez por todas, que hoje quem te acusa é o inimigo. O Senhor, ele te ama e te ajuda em seu processo de transformação. E esta liberdade é para todos, como está em... Agora vamos lá no verso 6, Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, ou a fé que atua por Deus. Toda vez que você vê a palavra amor, queridos, troque ela e coloque Deus. O Senhor te ama. O Senhor te ama e nunca se esqueça disso. E através desse amor conseguiremos desfrutar da promessa. A transformação precisa vir sobre você. Terceiro, aproveite sua fé e acrescente virtude. Aproveite sua fé e acrescente a virtude. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5, 6 e 7 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade a Deus. No lugar do amor, coloque a palavra Deus. Queridos, como é bom ter fé e ver que a fé e as obras alinhadas ao Senhor, desfrutamos de tudo que o Senhor tem para nós, como está escrito. Abra a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 2, do verso 20 ao verso 24. Olha o que diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?
Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Ah, Deus, a justificação de Deus. Profundo, né? Aqui vemos que Abraão, mesmo sendo amigo de Deus, não se acomodou, como muitos e muitos fizeram e fazem hoje, entendendo a graça de maneira errada. Hoje vemos muitos herdeiros destruindo o que herdaram, ao invés de multiplicar sua herança. Precisamos multiplicar nossa herança, sabe como? Ganhando vidas, com conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e, acima de tudo, Deus ou amor. No lugar do amor, coloque a palavra Deus, como vemos em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 13. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é Deus ou amor. 4. Alinhados na certeza da eleição e vocação, vamos produzir frutos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quando estamos em Cristo, não conseguimos ser inoperantes ou improdutivos. Fomos eleitos para levar o amor e temos a vocação de cuidar e ensinar sobre esse Deus que é amor, pois Ele nos amou primeiro, como vemos em 1 João, capítulo 4, do verso 8 ao verso 18. Eu quero ler com você, queridos. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Lembra que eu falei para trocar a palavra amor por Deus? Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 10. Nisto consiste Deus, ou o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, que é vivo e gera vida. 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 16. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. E agora, 18. Para terminar, 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eita Deus! Glórias a Deus! Isso é poderoso, né, queridos? Glorioso e poderoso Deus. Queridos, olha o que Deus fez por você. E faça isso pelos outros. Ame, leve amor. Você é eleito e separado. Cuide de alguém.
Leve o amor de Deus hoje, viva e desfrute com as pessoas do amor que Deus te deu. Temos que tomar cuidado com o comodismo que muitos têm ou que muitas vezes nós temos, pois a palavra de Deus diz o seguinte sobre isso. Apocalipse, capítulo 3, do verso 16 ao verso 22, diz assim, olha que poderoso. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar você da minha boca. 17. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ou palavra que não se ouve mais nos dias de hoje, né? 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, só vai ouvir o Senhor batendo a porta aquele que tiver um arrependimento verdadeiro. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Somos vencedores ou não somos? Depois dessa palavra, você tem dúvida sobre ser vencedor em Cristo Jesus? Então, como vencedores, herdeiros, separados e eleitos, vamos tomar posse e levar esse amor a todo quanto pudermos, pois sabemos que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao verso 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu rogo agora ao Senhor, mande ceifeiros para a seara. Queridos, eu quero te pedir, feche os teus olhos nesse momento, curva a tua fronte. Eu quero falar algo que você vai entender e vai se aprofundar. Ore para que todo medo e toda incredulidade caia por terra e saia da sua vida. Ore para que o talento ele seja multiplicado, que você possa exercer a sua vocação no Senhor. Ore para que o Senhor te envie pessoas para ajudar você a levar a obra que é viva e gera a vida dele. Ore para o Senhor mandar vidas para que você possa ensinar o amor e que mostrar para eles que eles são herdeiros de uma promessa grande e profunda. Senhor, em nome de Jesus, tira o medo, a incredulidade, que isso tudo caia por terra. Senhor, multiplica o talento. Senhor, leve-os a enxergar a sua vocação e a viver o sobrenatural. Senhor, envia ceifeiros para que a tua obra não pare e cresça cada dia mais. Senhor, manda vidas sedentas pela tua presença, pela tua palavra, que é viva e gera vida. E nos dê, Senhor, a oportunidade de ensinar sobre a tua herança, sobre a tua promessa e sobre o teu amor, que é profundo, grandioso e vem transbordando a sua igreja. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura eternamente.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por esse dia. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.